Deuteronômio 20, verso 7 diz: nós vamos tratar desse tema, o namoro bíblico, o namoro físico é bíblico. Já começando, esse é o primeiro tema, primeiro assunto do nosso tema geral, que é como imunizar seu casamento e como imunizar sua família, como imunizar seus filhos. Os dois temas deste ano: como imunizar seu casamento e como imunizar seus filhos. E nós temos que começar pelo namoro. Muitos casamentos estão em ruínas, ou já arruinaram, porque as sementes dessa ruína estão no namoro. Primeiro nós vamos entender que tipo de namoro é bíblico. Depois, quais são os princípios para um namoro verdadeiro, ou seja, para escolher uma pessoa para namorar. É o que nós veremos em seguida. Vamos começar vendo que tipo, que formato, que processo de namoro que é de fato bíblico. Deuteronômio 20, verso 7 diz: qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu, vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro homem a receba. Este verso reflete a cultura de Israel, de que um rapaz, uma moça, ou seja, um homem solteiro, uma mulher solteira, tinham compromisso, entravam em compromisso de casamento, mas antes do casamento, eles não tinham qualquer espécie de contato físico. Havia o compromisso de que eles iam se casar. Já eram considerados desposados. O marido já estava desposado com aquela moça. A moça já estava desposada com ela. Ou seja, eles iriam certamente se casar. Já estava tudo certo, tudo definido. Mas nem nesse período, que nós podemos chamar de noivado, a palavra hoje seria noivado, nem nesse período de noivado eles tinham qualquer contato de natureza física. É isso que é refletido em Deuteronômio 20, verso 7. Vamos para Provérbios 6, 27. Provérbios 6, 27 diz: tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Pense nisso. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? E agora 1 Tessalonicenses 4, verso 6. 1 Tessalonicenses 4, verso 6. Quem puder, leia comigo. E que nesta matéria do uso do corpo, do relacionamento físico entre homem e mulher, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Nessa matéria, ou seja, nesta questão, neste assunto de natureza sexual, de relacionamento de um homem com uma mulher, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é
o vingador. Queridos, certo pastor escrevendo sobre esse assunto que vamos tratar agora, disse assim: estou cansado de ver o mundo ditar as regras dentro da igreja. Estou cansado de ver o mundo ditar as regras dentro da igreja. Um assunto em que o mundo mais tem sido padrão para a igreja, um assunto em que o mundo mais tem ditado as regras dentro da igreja, é nessa questão de namoro. Nós podemos chamar o namoro secular de hoje de namoro cultural ou namoro físico. O namoro secular de hoje pode ser chamado de namoro cultural ou namoro físico. O que é o namoro físico? O que é o namoro cultural? É aquele relacionamento onde é permitido todo tipo de contato físico e é praticada toda forma de intimidade sexual. Então lembre, o que é namoro físico? O que é namoro cultural? É aquele onde é permitido todo tipo de contato físico e é praticada toda forma de intimidade sexual. A prática do namoro na sociedade de hoje é um casamento entre pessoas casadas, entre pessoas não casadas. Ou seja, é fornicação. Então, o namoro de hoje, na sociedade que nos cerca, é um casamento entre pessoas não casadas. É o pecado horrível da fornicação. E o trágico é que a maioria da igreja não é muito diferente disso. A grande maioria dos jovens que confessam Cristo como Senhor e Salvador tem um namoro que é um casamento. Porém, esses jovens não são casados. Isso, irmãos, precisa mudar. Isso precisa mudar se nós queremos não continuar enganando a nós mesmos. Nós estamos numa reunião de culto, de adoração a Deus, de estudo da palavra de Deus, e nós queremos ter aqui, queremos que aconteça aqui as manifestações da graça, do poder, da vida de Deus. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque talvez um casal da igreja, um casal de namorados, está tendo um relacionamento pecaminoso, impuro, mundano. E isso está afetando, entristecendo, apagando as operações do Espírito Santo em toda a igreja. Porque tem um casal de jovens da igreja, um casal de namorados, que está vivendo pecaminosamente o seu relacionamento chamado de namoro. Mas esse é só um caso, pode ter vários casos de tipos, de formas diferentes. E essa é a tragédia de uma igreja. Eu vou apresentar aqui vários argumentos bíblicos que mostram que o namoro físico é antibíblico, é pecaminoso. Mas antes disso, antes de entrar nesses argumentos, eu quero fazer duas observações. Eu devo fazê-las. Primeiro, o que eu vou falar aqui pode fazer alguém me chamar, me qualificar de velho, de legalista, de insensível ou coisa pior. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não vou me importar com isso. O meu chamado não é para ser popular, é apenas para ensinar e pregar a palavra de Deus. Segunda observação, e eu digo isso porque
quem passou de 50 anos já é velho, já é retrógrado, já é ultrapassado, já não presta, né? Já não serve mais. Essa é a ideia de muita gente hoje, infelizmente. Segundo lugar, as regras cristãs para o namoro cultural, regras cristãs para o namoro cultural, físico, geralmente não funcionam. Quais são essas regras? Vou citar apenas algumas como exemplo. Nós dizemos aos jovens da igreja, um rapaz chega querendo casar com a moça, querendo namorar com a moça querendo namorar com o rapaz. Então nós sentamos com os dois e dizemos para eles, damos a eles os seguintes conselhos. Por exemplo, não namorem sozinhos, não namorem no escuro, não se abracem de modo apertado e demorado, não se beijem demoradamente. E eu não quero dizer que essas regras não devam continuar sendo seguidas, mas na maioria dos casais, e na maioria das vezes, essas normas não funcionam. Geralmente, a grande maioria dos jovens crentes que recebem essas regras, passam dos limites no namoro, caem na impureza e até vivem na impureza sexual, se não na fornicação. E por que essas regras não funcionam? Porque elas não refletem um método de Deus. Essa é uma razão. Não refletem um método de Deus. Até porque o namoro físico não é nem aprovado por Deus. Nem aprovado por Deus. Deus não tem compromisso com um método que contraria a palavra dele. Então, quando a gente diz para os jovens, namorem assim, sigam essas regras, mas vocês podem ter o contato físico que tiverem vontade, ou até certo ponto vocês podem ter um contato físico, um relacionamento físico. Nós estamos pedindo para as pessoas brincarem com fogo sem se queimarem. Você já viu isso? Quando eu tinha crianças, minhas filhas eram crianças, eu não deixava elas brincarem com fogo, porque eu sabia que elas iam se queimar. O risco era muito grande. Mas hoje nós falamos para os jovens, brinquem com fogo, desde que vocês não se queimem. E o que acontece? A maioria fica não só queimada, né? Esse problema, irmão, será grandemente resolvido quando forem aplicados, quando forem obedecidos os princípios bíblicos, a verdade bíblica acerca de namoro na igreja do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro princípio para resolvermos esse grande problema de namoro pecaminoso, carnal e mundano dentro da igreja, o primeiro princípio é nós aprendermos, guardarmos no coração e mente, e com alegria e fidelidade ao Senhor, praticarmos essa verdade de que namoro físico não é bíblico, e ele precisa ser evitado. Ele deve ser evitado. E eu espero que os pais dessa igreja, a partir de hoje, trabalhem com seus filhos nessa direção. Então, qual é o primeiro argumento? Primeira razão que namoro físico não é bíblico. Fale comigo ali, por favor. Todos juntos? A Bíblia não prevê o namoro físico. Não há esse tipo de relacionamento na Bíblia. Você vai ler toda a Bíblia e não vai encontrar. Por exemplo, José e Maria.
estavam comprometidos a se casarem. Mas o texto bíblico deixa claro. Ela se achou grávida do Espírito Santo, Maria, sem que eles tivessem qualquer tipo de relacionamento físico, porque não existia. Antes da oficialização do casamento, José e Maria e nenhum jovem do povo de Deus na velha aliança, nenhum casal de namorados, entre aspas, tinha relacionamento físico antes de casar. Na mente e no plano de Deus, não existe namoro físico. Nós temos dois extremos nessa questão. Na cultura de Israel, só existia o casamento arranjado pelos pais. Por quê? Porque isso tem algo muito positivo, algo muito saudável. Aquela sociedade de Israel estava impregnada da noção divina, a noção correta de que relacionamento físico entre homem e mulher só é correto e puro no casamento. Nós podemos não concordar com o fato de aquela época o casamento ser arranjado pelos pais, mas tinha algo positivo também nisso, algo muito bom. Primeiro que os pais sabem muito melhor o que é o melhor para os filhos. Pais de Deus, pais que amam a Deus e obedecem à palavra de Deus. Eles sabem o que é melhor para os seus filhos. E segundo, esse fato do casamento ser arranjado pelos pais guardava, protegia os filhos, a família, toda a sociedade, né, do pecado sexual antes do casamento, do relacionamento sexual pecaminoso que acontecia e podia acontecer antes do casamento. Imagine hoje. Mas a civilização ocidental abandonou completamente esse entendimento. Ela foi para o outro extremo, que é o namoro físico, que é pecado. Então tinha aquele extremo, casamento arranjado pelos pais. Agora tem o outro extremo, casamento entre pessoas não casadas, fornicação, liberação total. Qual é o ponto de equilíbrio, irmãos? O ponto de equilíbrio é que o casamento não precisa ser arranjado pelos pais. Hoje, eu estou falando de hoje, o casamento não precisa, não tem que necessariamente ser arranjado pelos pais. Um casal, um rapaz e uma moça, podem se conhecer, se relacionar verbalmente, com vistas ao casamento, sem relacionamento físico. Este é o ponto de equilíbrio. Este é o ponto bíblico. É a posição bíblica. Por um lado, não precisa o pai e mãe arranjarem um casamento para uma moça ou rapaz da igreja. Mas, por outro lado, eles não precisam ter relacionamento físico. Eles podem ter um relacionamento, um conhecimento verbal, um do outro, podem exercer esse processo sem relacionamento físico. Mas por que o namoro físico é considerado correto e necessário também pelos cristãos de hoje? Muitos cristãos consideram que o relacionamento físico no namoro é correto, é necessário. Por que isso? Eu diria que eu daria duas respostas. Primeiro, muitos da igreja e de fora da igreja acham que o namoro recreativo é legítimo. Muitos pais cristãos mesmo, e jovens cristãos, e adolescentes cristãos, eles acham que o namoro recreativo é legítimo. O que é namoro recreativo? É aquele em que os jovens estabelecem um relacionamento apenas para se divertir mutuamente, para tirar proveito de um do outro, para ter prazer sensual um com o outro. Eles não têm finalidade de casar.
O relacionamento não é uma busca de uma preparação para um casamento. Eles estão tendo um namoro recreativo, somente com o objetivo de se divertir mutuamente, de ter prazer sensual, de tirar proveito um do outro. Agora é óbvio, irmãos, que isso é da carne, isso é do diabo. Segunda razão que muitos aceitam, concordam, acham normal o namoro físico, é que muitos da igreja e de fora da igreja acham que precisam saber se são fisicamente compatíveis para o casamento. Essa é uma ideia muito popular. Jovens, adolescentes, pais, que acham que um casal de jovens precisa se relacionar fisicamente, porque é por aí, é por esse meio, que eles vão saber se eles são compatíveis para se casarem. Eles dizem, por exemplo, o seguinte: nós precisamos de respostas para as seguintes perguntas: a nossa química bate? Ele ou ela sabe beijar bem? Ele ou ela pelo menos sabe beijar? Ele ou ela vai me satisfazer sexualmente no casamento? Eu preciso experimentar agora para eu saber. Preciso provar agora. Mas, queridos, Deus nunca viu isso como verdade, essas ideias. Deus nunca as viu como verdade ou como realidade, porque Ele nunca ordenou o casamento físico. Se fosse necessário isso, Deus teria falado: não, vocês não podem casar, sem saber se vocês são compatíveis. Então vocês têm que se relacionar fisicamente antes do casamento para saber se vai dar certo depois. Sabe o que acontece com o relacionamento físico antes do casamento? Em muitíssimos casos faz o casamento não dar certo depois. Relacionamento físico antes de casar não garante, não é expediente, recurso, instrumento para ter um casamento feliz, um casamento harmonioso depois de casados. Em muitos casos, esse tipo de envolvimento faz que o casamento depois não dê certo, tenha problemas sérios. Na nossa cultura, o namoro acontece igual a experimentação de roupa que uma pessoa faz numa loja. Prova-se várias peças para, dentre elas, escolher uma. É assim que tem jovens e adolescentes da igreja que pensam assim: eu preciso provar várias moças, rapazes, para depois eu saber qual é que eu vou escolher. E diziam, né? Não sei se dizem hoje, quem muito escolhe acaba escolhido, ou não escolhido. Irmãos, na visão de Deus, escute bem, na visão de Deus, em relação ao casamento, ninguém precisa fazer experimentação física de várias roupas para depois se casar com uma delas. Então eu peço que você ouça, e eu espero que você grave essa verdade que eu vou dizer agora, porque ela é fundamental e decisiva para você como jovem, como rapaz e moça solteiro e como pais. Preste bem atenção. Se o casal de jovens, se um rapaz e uma moça obedeceram os passos e princípios bíblicos para a escolha e o namoro, eles serão suficientemente compatíveis no início da vida conjugal e aprenderão a plena compatibilização no decorrer do casamento.
Lembre disso. Se o casal, um rapaz e uma moça, obedeceram os passos e princípios bíblicos para a escolha de uma pessoa para casar, obedeceram os passos e princípios bíblicos para o namoro, eles certamente serão suficientemente compatíveis no início da vida conjugal. E eles aprenderão a plena compatibilização no decorrer do casamento, até porque Deus estará plenamente envolvido em abençoar e fazer que esse relacionamento seja sólido, feliz e duradouro. Segundo argumento, irmãos, todos juntos, fale comigo. Só dentro do casamento, o relacionamento físico entre um homem e uma mulher é aprovado por Deus. Vamos falar de novo? Só dentro do casamento, o relacionamento físico entre um homem e uma mulher é aprovado por Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Vamos ler juntos, 18 a 20. Fugir da impureza. Grego, porneia. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, no original também porneia, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, nós podemos pensar que porneia significa apenas fornicação, adultério, ou qualquer relação sexual completa, mas não é a verdade. Dr. John Stott tem razão quando ele diz: porneia significa falta de castidade. Falta de castidade. Algum ato, isto é, qualquer ato de imoralidade sexual física. O que é porneia? Falta de castidade. Qualquer ato de imoralidade sexual física. Então, o que nós tiramos? Que conclusão nós tiramos disso? Visto que, no mínimo, a lascívia sempre acontece no namoro físico, ele é porneia. No mínimo, a lascívia, que é o pecado mais suave, mais simples. No mínimo, a lascívia. Quando eu digo que é mais simples, mais suave, eu quero dizer que ela pode acontecer de formas profundas, extremas, mas também ela pode acontecer de uma forma bem suave, bem simples, que muitos não consideram algo grave. Então, qual é a conclusão? Visto que no mínimo a lascívia sempre acontece no namoro físico, ela é porneia e torna esse tipo de namoro pecaminoso. Quando um rapaz e uma moça se beijam assim, lascívia. Primeiro Coríntios 7, 1, 2, 8 e 9. Continue aí. Terminamos de ler o final do capítulo 6, agora o capítulo 7. Primeiro Coríntios 7, 1, 2, depois o 8 e 9. Vamos ler 1 e 2. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. É bom. Então, vocês aí, fica à vontade. Verso 2. Mas, por causa da impureza, grego, porneia, cada um tem a sua própria esposa,
e cada um o seu próprio marido. 8, verso 8. E aos solteiros e viúvos, e eu quero lembrar que essa palavra aqui é para jovens solteiros, para viúvos e para divorciados, os princípios são os mesmos, espero que não esqueçam. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo, diz Paulo, solteiro, ou ele era viúvo. Verso 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, ele não está dizendo caso não se dominem, que namorem 5 anos, namorem 10 anos. Olha o verso 2, por causa da impureza, cada uma tem o seu próprio namorado, a sua própria namorada. É isso que o texto diz? Cada um tem a sua própria esposa. Você quer ter relacionamento físico? Você quer ter prazer sensual? Você quer desfrutar do corpo de uma pessoa, sexualmente falando? Tenha a sua própria esposa. Tenha o seu próprio marido. E no 9 ele está dizendo, caso não se domine, ele não está dizendo, namore. Ele está dizendo que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, ou seja, viver ardendo em desejo sexual. Então, querido, namoro físico, não esqueça disso, namoro físico é uma forma de atividade sexual. Mesmo que não haja intercurso, para alguns que não sabem o que eu estou dizendo com essa palavra, mesmo que não haja penetração, namoro físico é uma forma de atividade sexual. Esse texto e outros mostram que qualquer contato sexual intermediário entre amizade e casamento é impureza. A Bíblia não contempla, não aprova, não diz que é legítima ou legítimo contato sexual que fica no meio entre a amizade e entre casamento. Ou é amizade, onde não há, claro, contato sexual, relacionamento sexual, ou é casamento onde há relacionamento sexual pleno. Não tem um meio termo. Qualquer contato sexual intermediário entre amizade e casamento é impureza. A catarsia, como nós veremos, ou porneia. Tem sentidos diferentes, mas tudo fala de pecado. A Bíblia não supõe ser possível relacionamento físico sexual não pecaminoso entre homem e mulher fora do casamento. Escute isso de novo, a Bíblia não supõe ser possível relacionamento físico sexual não pecaminoso entre homem e mulher fora do casamento. Para que o toque de natureza sexual entre homem e mulher seja puro, eles têm de ser casados. Têm de ser casados. Terceiro, fale comigo. O namoro físico é a usurpação, a apropriação e desfrute ilegítimo do corpo um do outro. O que é a usurpação? É uma apropriação de algo que não é seu direito, algo que não te pertence. É o desfrute de algo que não te pertence. Isso é usurpação. Então esse é o terceiro argumento. O namoro físico é a usurpação, ou seja, a apropriação e desfrute ilegítimo do corpo um do outro. 1 Coríntios 7, 3 a 5 agora. 7, 3 a 5. Leia comigo, por favor. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder
caso aqui a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, não vos priveis da relação sexual, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, no casamento, Paulo está dizendo, no casamento, o marido não pode se negar sexualmente à esposa. A esposa não pode se negar sexualmente ao marido. Se ela se negar sem motivos concretos, reais, justos, se a esposa se negar à relação sexual com o marido no casamento, ela está pecando contra Deus, pecando contra o marido. E se o marido fizer o mesmo, está pecando se ele se negar. No casamento, o marido tem todo o direito ao desfrute, ao prazer sexual, através do corpo, logicamente também do espírito, da esposa. A esposa tem todo o direito ao desfrute sexual, ao prazer sexual, pelo corpo do marido, no casamento. Mas fora do casamento, nada, zero. Neca, como é que é? Neca de pitibiriba. Fora do casamento, nada. Então é assim, irmãos. No casamento, tudo dentro dos limites bíblicos, lógico. Dentro do amor cristão e no Espírito Santo. Mas fora do casamento, nada. Nada, é tudo ou nada. No namoro é nada, no casamento é tudo. O texto está dizendo que namorado não tem direito a usufruir do corpo da esposa, da namorada, da moça. O rapaz não tem esse direito antes de casar. A esposa não tem direito de usufruir, de desfrutar sexualmente do corpo do seu namorado. A namorada não tem esse direito. Mas, irmãos, o que geralmente acontece entre namorados que praticam o namoro físico? Acontece o abraço apertado e demorado, acontece o beijo na boca, acontece o beijo de língua, muitas vezes ocorre a esfregação, chamado amasso, né? O famoso amasso. Acontece as carícias profundas, não em todos, mas na maioria dos namorados, da igreja eu estou falando. E eu vou parar por aqui a lista, porque não convém continuar para menores de 60 anos, né? Eu estou abaixo de 60, não convém para mim ficar falando, nem pensando nessas coisas. Porém, irmãos, o que o texto está falando? Por esse tipo de desfrute do corpo, um do outro, só é direito de casais casados. Beijo de língua, beijo na boca, esfregação, carícia sem limites. Só é direito de casais casados, porque um tem o poder, tem a propriedade do corpo do outro. Eu tenho a propriedade, no bom sentido, né? Não tem nada a ver com escravidão, com opressão, sei lá. Com exploração maligna, mas eu, no bom sentido, tenho direito a explorar o corpo da minha esposa. O corpo dela, no sentido bíblico e espiritual,
é minha propriedade, e o meu corpo é propriedade dela. Irmãos, isso significa que quem se casou com alguém que namorou fisicamente, por exemplo, 3, 6, 7 pessoas, e essa pessoa que se casou, ela casou com aquele que namorou 3, 6, 7 pessoas, essa pessoa foi usurpada nos seus direitos. Ela foi roubada. Ela casou com uma pessoa emocionalmente, fisicamente incompleta. Uma pessoa que não é mais plena, física e emocionalmente. E sexualmente também. Não é uma pessoa mais plena. Uma moça chegou para o pastor, e essa moça tinha 2 filhos. 2 filhos, uma com cada pai, uma de cada caso. Ela teve um caso, teve um filho. Teve outro caso, teve outro filho. E ela queria muito se casar. Ela tinha o sonho de se casar. E ela chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero muito me casar, mas que homem de valor, que homem de moral cristã vai querer uma mulher com 2 filhos, uma mulher que já tem 2 filhos. Aí o pastor disse para ela que esse não era o grande problema dela. Isso não era o maior problema. E eu diria para ela hoje, irmãos, que o maior problema, o principal problema dela, não é o que aqueles homens deixaram para ela. Claro que isso é terrível, menos os filhos, né? Mas a forma que ela passou a ter filhos também é um problema. Não os filhos em si. A condição dela de mãe solteira, uma situação terrível. Mas o problema não é o que os homens deixaram, é o que os homens tiraram, levaram dela. E que ela não pode dar agora para um futuro marido. E essa é a razão que talvez, que dificilmente, né, terá muita dificuldade para encontrar alguém que queira se casar com ela. Por quê? Porque o homem vai pensar nisso também. No mínimo 50% do que era meu direito, ela já gastou com outros, desperdiçou com outros. Eu não vou querer. Eu quero alguém que eu vou poder usufruir todos os meus direitos de marido, inclusive os meus direitos sexuais. Nós devemos perguntar, irmãos, quem gosta de ser roubado? Principalmente sexualmente. Por isso eu quero que você pense nisso. Pense nisso. O namoro físico, você que é jovem, moça, rapaz, e que pretende se casar, e vocês que são pais. O namoro físico é permitir que alguém roube os direitos daquele ou daquela que será seu marido e sua esposa, ou sua esposa. Se você namora fisicamente, quanto mais profundo for esse namoro físico, você está permitindo que essas pessoas que você namora e com as quais você não se casa, você está permitindo que eles roubem os direitos do seu futuro marido ou futura esposa. E isso é algo horrível. Inclusive, espiritualmente, isso tem consequências. 4º lugar, irmãos, 4º argumento, fale comigo. O namoro físico inevitavelmente conduz aos pecados da transgressão, lascívia, defraudação e impureza. Transgressão aqui no caso, ultrapassar os limites permitidos por Deus quanto à questão sexual.
O namoro físico inevitavelmente conduz aos pecados da transgressão sexual, lascívia, defraudação e impureza. Leia comigo os Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são o quê? Prostituição, porneia no grego, impureza, acatarsia e lascívia, aseugeia, que significa sensualidade e libertinagem. Então, prostituição é a palavra grega porneia, impureza é a palavra grega acatarsia, e lascívia é a palavra grega aseugeia, que significa sensualidade, libertinagem, licenciosidade. Agora vamos ler, irmãos, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Preste bastante atenção na leitura, porque esse texto não é tão fácil de entender, e eu vou ter que fazer umas explicações no meio da leitura, de palavras do original. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, porneia, que se refere a todo tipo de imoralidade sexual. 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. A tradução mais correta é tomar uma esposa para si. Então, possuir o próprio corpo significa tomar uma esposa para si, em santificação e honra. Verso 5. Não com o desejo de lascívia. No grego, patei epifemias, que significa, desejo de lascívia significa paixão inconveniente, excitação sexual imprópria. Epifemias, patei epifemias, paixão inconveniente, paixão imoral, ou excitação sexual imprópria, como os gentios que não conhecem a Deus. Verso 6. E que nesta matéria ninguém ofenda. A palavra ofenda é o termo grego hyperbainein, que significa ultrapassar o limite, ir além do que é devido. Nem defraude. Defraude é o grego pleonektein, que quer dizer roubar, tirar proveito indevido a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, palavra grega acatarsia, que significa poluição, indecência, sujeira cerimonial, espiritual e sexual. Deus não nos chamou para a catarsia, ou seja, para a poluição, para a indecência, para a sujeira de natureza sexual. E Ele nos chamou sim para a santificação. Verso 8. Dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Irmãos, essa passagem ela proíbe, esse texto proíbe 5 pecados. 5 pecados. A imoralidade sexual, a porneia, a lascívia, a transgressão sexual, a defraudação, que é tirar do outro, né? Roubar ao outro o que só ele tem direito, você usufruir do que é benefício do outro e não é para você, é a defraudação, e a indecência, a catarsia. Portanto, escute bem, esse texto está proibindo o relacionamento físico entre homem e mulher fora do casamento.
Por quê? Porque o namoro físico, inevitavelmente, envolve 1, 2, 3, 4 ou 5 desses pecados. Namoro físico, inevitavelmente, envolve imoralidade, porneia, que é todo tipo de relação sexual indevida, pecaminosa, ou pelo menos envolve lascívia, passado dos limites, transgressão sexual, defraudação e indecência. Não tem como fugir disso no namoro físico. E quanto mais tempo demora um namoro, maior é a tendência do pecado sexual. Porque as pessoas vão criando intimidade. Intimidade mental, intelectual, intimidade emocional e intimidade física. Infelizmente, hoje não se cria em namoro, na maioria dos casos, intimidade espiritual. Mas se cria todo tipo de intimidade. E esses pecados começam, às vezes, começa com a lascívia, começa com ultrapassar um pouco o limite, vai para a defraudação, acontece a indecência e, por fim, acontece a porneia, no sentido da relação sexual completa. De acordo com esse texto, só quem quiser tapar o sol com a peneira vai defender relacionamento físico entre namorados. Quinto lugar, fale comigo. O namoro físico é uma porta escancarada para outros pecados e situações que assolam jovens, famílias e igrejas. Tem pessoas aqui que poderiam contar a sua história, né? História de terríveis dores, decepções, perdas, frustrações, agonias, por causa do namoro físico. Ou seja, esse tipo de namoro foi a raiz de todos esses frutos amargos e terríveis. Esse tipo de namoro foi a semente que resultou numa árvore cheia de frutos terrivelmente amargos. Lembra disso? O namoro físico é uma porta escancarada para outros pecados e situações que assolam jovens, famílias e igrejas. Vejam 7 exemplos desses pecados e situações que começam com a semente, começam com a raiz do namoro físico. Primeiro, fornicação, intercurso sexual antes do casamento. Segundo, vida espiritual arruinada, jovens que não podem orar, jovens que não podem adorar na igreja, jovens que não podem evangelizar, porque eles estão em pecado, impureza no seu namoro. Vida espiritual arruinada, vida sem comunhão com Deus. Terceiro pecado ou situação terrível, gravidez não planejada. E aí entra mais um ser humano, né, para sofrer. Mais um ser humano para arcar com as consequências. E isso é muito comum hoje. 4, casamento precipitado, ou a situação de pai solteiro ou mãe solteira. A moça engravidou, e agora? Ou casa precipitadamente, ou vive ele como pai solteiro, ela como mãe solteira, uma situação horrorosa. 5, escândalo. Escândalo. Mateus 18, 6-8, 13, 41. Jesus diz, irmãos, que o pecado do escândalo, ou seja, provocar escândalo, é algo gravíssimo, é seríssimo. Quem provoca escândalo está numa situação horrível. 6, mau testemunho de Cristo. E 7, vergonha para Cristo e para a igreja.
Esses são alguns dos pecados e situações produzidos pelo namoro físico, em muitos casos. Então, preste atenção, quando a igreja ou os pais cristãos permitem ou aprovam o namoro físico, eles são cúmplices de toda essa calamidade. Eles são cúmplices. Eles são cúmplices de fornicação, eles são cúmplices de jovens com vida espiritual arruinada. A igreja, os pastores, os pais, são cúmplices de gravidez não planejada, de casamento precipitado, ou situação de mãe solteira e pai solteiro. Eles estão sendo cúmplices de escândalo, de mau testemunho de Cristo, de vergonha para Cristo e para a igreja. Agora, irmãos, veja o que diz a palavra de Deus. Efésios 5:11. Efésios 5:11 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É mandamento para mim e para você. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Se chega um rapaz da igreja para mim e diz: pastor, estou querendo namorar essa moça. Ou, pastor, uma moça, eu estou querendo namorar com esse rapaz. O que eu vou dizer para ele? Você pode se casar quando? Quando é que você pode se casar? Ah, daqui 3 anos ou 4 anos. Bom, você vai namorar só conversando? Você me promete isso para mim e para Deus? Você vai ter um namoro só de diálogo? Só de conversa? De mútuo conhecimento verbal? Você está preparado para isso? Ah, não, eu queria agarrar. Então, meu filho, se quiser namorar, não tem a minha bênção não, pode ir por sua conta e risco. Não tem a minha bênção. Se tiver dos seus pais, problema deles. 6º e último lugar, irmãos, vamos falar juntos? O propósito do namoro cristão não é o relacionamento físico, mas o conhecimento conversacional. Espero que você lembre. Vamos falar 3 vezes essa frase, essas 2 palavras, para que os pais, na hora de instruir os filhos, saibam os termos que tem de usar. Você vai conhecer essa moça, esse rapaz, conversacionalmente. Você não entendeu o que é conversacional, minha filha? Ah, não sei. É só diálogo, é só papo. É só conversa. Você lá, você aqui, ele lá. Se possível, um num sofá, outro no outro. Nada de namorar na frente da rua, e nem dentro do carro, nem em cima da moto. Muito menos no quarto, né? Vamos falar junto? Conhecimento conversacional. De novo, conhecimento conversacional. Novamente, conhecimento conversacional. Preparatório para o casamento. Então lembre disso, o propósito do namoro cristão não é o relacionamento físico, mas o conhecimento conversacional, ou pode se chamar verbal, você pode substituir pela palavra verbal, ou pelo diálogo, conhecimento através do diálogo, preparatório para o casamento. Uma troca de informações mútuas, emocionais, intelectuais, espirituais, uma troca de informações verbais que prepara esse casal para o casamento, que lhes dá a convicção se devem se casar ou não. Não, eu estou conversando, namorando conversacionalmente com essa moça ou com esse rapaz já faz 6 meses.
eu estou desanimado, eu acho que esse não é para mim não. Então sai fora logo, perde mais tempo não. Pela conversa, a nossa conversa, eu descobri que ele não é para mim, ou ela não é para mim. Agora, se houve convicção, então prepare rapidamente para o casamento. Irmãos, envolvimento físico é uma perversão do verdadeiro namoro, do genuíno namoro. O namoro bíblico não tem essa finalidade. E não há necessidade, não há a mínima necessidade de um casal de jovens crentes se relacionarem fisicamente. Não há a mínima necessidade. Isso não tem nenhuma utilidade. Isso não traz nenhum benefício verdadeiro. Só traz pecado. Só traz pecado. Não tem necessidade. Até porque, depois de casados, eles vão ter... Eu já tenho quantos anos, amor? 32. 32 anos para relacionamento físico. Não é? Se Deus quiser, vai ter mais uns 20. Espero em Deus. Então você vai ter décadas para ter relacionamento físico com seu marido e sua esposa. Não precisa ter no namoro. Não precisa. Mas é aquele negócio, o imediatismo do mundo, né? Os jovens da igreja querem seguir o mundo. Tudo aqui, agora, né? E com o máximo de prazer. Então eu peço que você entenda que o propósito do namoro não é relacionamento físico, é conhecimento conversacional, diálogo, mútuo conhecimento verbal, preparatório para o casamento. Eu concluo, irmãos, com 4 orientações, então. Concluindo 4 orientações para a igreja sobre esse tema. Primeiro, antes de iniciar um namoro, claro, um namoro bíblico, os pretendentes devem ter a aprovação dos seus pais e dos líderes espirituais da igreja. Depois nós vamos tratar especificamente dos princípios de um namoro para começar e para todo o processo de um namoro bíblico cristão. Vamos tratar especificamente desses princípios. Mas eu já quero deixar essas 2 orientações. Antes de você, solteiro, viúvo, divorciado, que é membro dessa igreja, antes de você começar um namoro, os pretendentes devem ter a aprovação dos seus pais e dos seus líderes espirituais. Você tem que consultar o conselho da sua igreja. Segundo, o namoro conversacional pode ser chamado também, como eu já disse, mas vou repetir, pode ser chamado também de namoro amigo ou amizade pré-casamento. Primeira vez que eu estou falando, né? Namoro conversacional pode ser chamado também de namoro amigo ou amizade pré-casamento. Alguém pergunta, aqueles 2 jovens estão namorando? Aí a pessoa responde, eles estão tendo um namoro amigo. Eles estão tendo uma amizade pré-casamento. Para já ficar claro que eles estão vivendo e agindo diferente do mundo. O pai e mãe diz, eles estão tendo um namoro amigo. Eles estão tendo uma amizade pré-casamento. É isso que eles estão tendo. Terceiro lugar, irmãos, o namoro conversacional deve ter como contato físico, no máximo, o pegar na mão e como despedida, escute bem, como despedida, um abraço rápido e um beijo no rosto. Porque isso é amizade.
Isso é amizade. Ou tem amizade, ou tem o casamento. Não casou ainda, então é amizade. O que é próprio de amizade? No máximo pegar na mão. Um abraço rápido, na hora de despedir um do outro, cada um para a sua casa, abracinho rápido. Um beijo no rosto. Nem selinho, hein? Nem selinho, para não vai o selinho. Vai com esse negócio de selinho. Então, se é amizade, é amizade. Ósculo santo. Beijo no rosto. Pega na mão, mas não esmaga a mão do outro. Pelo amor de Deus, né? Você está segurando a mão dele, mas o corpo dele ou dela ainda não é seu. Não é sua. Então, fica calmo. E quarta orientação, irmão, se você quer agradar a Deus e ser abençoado, muitíssimo abençoado, no seu namoro e futuro casamento, se você quer se manter puro e dar bom testemunho de Cristo, pratique isso que você está ouvindo nessa manhã. Pratique o namoro amigo ou namoro amizade, ou amizade pré-casamento. Qual o objetivo desse tipo de relacionamento? É o conhecimento verbal para ter a convicção se vocês devem se casar ou não devem se casar. E eu quero terminar deixando então com vocês 1 Tessalonicenses 4:6. Leia comigo, por favor. 1 Tessalonicenses 4:6. Fica essa advertência da palavra de Deus para os pais, para os viúvos, os divorciados e os solteiros. 1 Tessalonicenses 4:6. Leia comigo bem forte. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O Senhor é o quê? O vingador. Feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos a palavra do Senhor. Te damos graças por ela. E suplicamos que o Senhor faça que ela seja viva e encontre espaço largo e profundo em nossos corações. Que a Tua palavra produza frutos maravilhosos para a vida espiritual, para o estado emocional, para o futuro, para os pais, os jovens, adolescentes desta igreja, e todos aqueles que ouvirem essa palavra ou já ouviram, que o Senhor faça que pela Tua graça, ela seja levada a sério, seja amada, a Tua palavra seja amada, seja valorizada, seja respeitada e obedecida, pela obra do Teu Espírito, em nossos corações. Compadeça-te de nós, Senhor, nos livre e guarda do pecado e de todo o mal. Abençoe e aviva a Tua igreja, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.